a mais um episódio das sagas e das histórias que eu estou compartilhando com vocês aqui nesse canal. Para quem não me conhece, eu sou Anderson Dick, eu sou fundador da Fueltech, mas aqui eu estou para falar de carros, de loucuras, histórias. E hoje, um episódio especial da Maserati de drift, de táxi. Esse carro aqui, para quem acompanha o canal aí desde o ano passado, viram que quando a gente estava fazendo a Ferrari do Federico, de drift, da Fórmula Drift, aquela V12 Turbo que está aterrorizando aí todo mundo, que o pessoal está realmente empolgado com essa história. A Ferrari que está realmente aterrorizando toda a Fórmula Drift, lá, porque todo mundo está impressionado com o barulho, com a potência que está tendo, 1.100 cavalos na roda. A gente começou esse segundo projeto aqui junto com o Federico, que é para fazer um carro diferente. É um sedã, 4 portas, ó, vocês estão vendo, que eu vou mostrar os detalhes do motor. E ele foi transformado em um carro de drift, mas para levar 4 pessoas. Por isso que ela é a Maserati de drift, ou o drift taxi, que o Federico está chamando. Então hoje vocês vão acompanhar isso aí. Esse carro está aqui foi feita toda uma fabricação, que eu vou mostrar os detalhes, e ele está aqui para ser montado e finalizado. A gente está botando o chicote, vai tentar funcionar, porque esse vídeo estou gravando em ordem. Vamos tentar funcionar, vamos tentar botar no dinamômetro e, se possível, ainda vamos tentar levar para a pista. Espero que vocês acompanhem tudo isso. Agradeço aí todo mundo que está curtindo, acompanhando. Não esqueça de deixar os comentários, curtir o canal, botar aí o que vocês querem ver, o que vocês estão achando das diversidades e das loucuras dos próximos projetos. E bota na TV agora chimarrão aí, ou um café, um pão de queijo, um churrasquinho, uma cervejinha aí, e curtam esse episódio aí, porque vai ser bem legal aí. Tá, vamos começar a apresentar esse carro aqui. Deixa eu chamar nada mais que o criador, Federico Scherifo aqui. Ciao, doctor! Deixa eu falar uma coisa. Nós temos legendas em português, inglês e espanhol. Então não tem italiano, não tenemos esse. I'll learn Portuguese. I Okay. have to learn Portuguese. I always say it, Yeah. and they're waiting, but I have to learn Porque now. we always put the subtitles. Yes, I know. We need to put in Italian as well. Also, yes, yes, because many Italians follow you also. Yeah. Yes. Mas nós vamos falar inglês, então coloque as legendas, ative as legendas para entender, para né, ficar acompanhando. Quem quiser treinar o inglês também é uma boa desculpa aí. Vocês podem depois dizer que aprendeu inglês com o professor Anderson. Ok? Let's see, Doctor. So, yeah, nice to see you. Nice to see the Maserati back. It's always nice Yeah, to be here. yeah. Thank you for having the patience to make me always wrap up my bills here No, at your place. We like crazy ideas, you know. Yes, I know. Thank you. So let's bring back the memories about how the project started, and we're going to have some images here Sure, about how sure. it Well, was. I gave birth to this idea that I had from a while, right? To build a drift taxi car and fun for our fans and spectators. So we went to this dealer, not too far from here, by Yeah. the way. And we found this girl that was a red wine Cartier inside, Yeah. 2006 Maserati Quattroporte, which this model has the F1 gearbox. Yes. That's why I chose specifically this model, also under your suggestion Yeah. at that time, right? It has the And- same torque tube of Fiorella, same clutch. Yeah, and the same we were discussing, the same we did on my Ferrari. Yes. It was a similar conversion, a little different parts. Yes. But it could be done, and actually was done. Yes, So- yes, it was done, and Brian did the conversion with Anthony, the linkages. Same guys that actually help in mine. Yes, Yeah. yes, and it's actually working now. He made the linkage. Now I have to make it fit in the car. Yeah. You know, so we're going a little bit through that. The car is really Let's show- exciting. Yeah, let's let's walk show- around it. So of course, engine bay is stripped down to the bone like a racing car. There is a Super Leo that we imported him again from Germany one more time to wrap it up. We're gonna just use the minimum needed. Fueltech custom-made harness for her. Yeah, we're going on details on that. And then And you wrap the car Yeah. on yellow. wrap the car, of course, yellow. You know, it's pretty obvious what is my favorite color from a bit. Then we are having a custom inside completely, even if I kept some OEM parts.
a lot of fab, also from Coreworks. We have a racing pedal gearbox, and all the things. Now, of course, this is what usually people don't see on their dashboards, you know. So it's actually nice to show how things are done neatly, even where you don't see them. But let me take you for the hot part of this. So we built this car to bring 4 people at a time. So here it is. Olha aqui, ó. 4 Sparkle bucket seats. Very comfortable room. I try to keep a little bit of style, right, in the build. So we have some touches. Another amazing touch. There is an FT 450 in the back for the passengers, so they know exactly how many RPM, what gear, what's happening, if the car is heating up. I can't lie anymore on nothing. Then here we have also Simona that is having fun with the harness. Full racing standalone fuel system from Radium Engineering. Then also Brian custom made the upper and lower arms of the car, so I have more adjustment. Still, we have to work on the angle of the kit. Leo. Daqui a pouco eu te pego, Léo. So, of course, we have coilovers, adjustable coilovers from KW that have already a drifting setup, and then we have more steering than OEM, which then we will start to develop. Hydraulic handbrake. Can you turn the wheels now to see, or is? I would wait because we have to tighten up still the main pillar. So it's real. Everything is very real. Okay. Para quem não quis ler as legendas ou pulou essa parte aqui, deixa eu explicar agora em português. Esse carro então ele é uma Maserati 4-porte 2006, que eles inclusive acho que pagaram, não sei se foi 8 mil, 10 mil dólares e tal. E a jogada desse carro é que ele tem esse motor aqui, que é na verdade o Maserati by Ferrari, né? Que é o mesmo motor que vem nas Ferrari 300 e... nem sei. Which Ferrari comes with these motors? The 458? The 430 and above, it has a different firing intake, order and some stuff. And fire order. And then the 458, yes. Yeah. That's it. Então, a 430 e a 458, elas são motores derivados, digamos assim, dessa mesma geração. I want you to tell them at a certain point the story that morning, okay? So I have to tell you a quick story. A morning I received an SMS from Anderson, right? Hey, look at this. And he found a spare engine, right? And he said, you should buy it, you never know. And I said, right. Well, I literally put down the message, I go on the page, sold. I said, okay, fine. 5 minutes later, it comes back an SMS from Anderson saying, I have a good news and a bad news. He says, the bad news is that the engine I showed you is gone. And I was like, damn, that was quick. The good news is that I bought it, so if you need it, you can use it. This is him. Quando a gente começou a mexer na Maserati, a gente começou a ficar curioso desse motor, né? E começou a pesquisar e eu achei um para vender muito barato, que foi acho que 2 mil dólares, uma coisa assim, ó, que é esse motor aqui, ó, né? E aí eu mandei uma mensagem para ele, cara, eu devia comprar esse motor. E aí ele demorou para responder, eu já tinha comprado o motor, comprei e tá aqui o motor agora. E esse motor é o motor que a gente pretendia botar no Opel, né? Mas decidi não botar, já comentei isso aí no episódio passado, o Opel não tem estrutura para botar um motor desse. Ainda estou pensando o que a gente vai fazer com o Opel, por enquanto ele tá guardadinho ali. E esse motor também não sei o que fazer com esse motor agora. Podemos pensar em algum projeto. Até esses dias eu vi uma Honda Street Van, que é aquela tipo uma Towner brasileira assim na rua, já me veio uma ideia de botar esse motor da Maserati numa vanzinha dessas bem pequenininha, que no Brasil a gente conhece mais por a Towner, né? Mas tem várias fabricantes assim que tem, e aí daria pra botar isso aqui no meio da caçamba. Eu acho que seria uma ideia legal. Me diz aí o que vocês acham. Mas de novo, eu não sei onde botar esse motor da Maserati e não sei o que fazer com o Opel ainda. O Opel até, relembrando, eu vou ter que fazer alguma coisa bem mais simples com ele, porque ele realmente precisa, uma estrutura muito fraca, é tudo muito não preparado para ter potência, então não adianta exagerar, sabe? Bom, continuando, o motor da Maserati é um motor, então, derivado da Ferrari e tal, né? Apesar de ele ter uma ordem de ignição diferente da Ferrari e tem algumas diferenças coletores de emissão, o comando, ele obviamente vai dar um pouco menos de potência que o motor de Ferrari, e o ronco não deve ser igual por causa que não tem um virabrequim plano, né?
que é o Flat Plane Crank, mas estou bem curioso para ver funcionando esse carro, né? Então, o motor é totalmente original, a gente até tinha pensado em fazer nesse carro... A gente até pensava em fazer nesse carro turbo, nitro, e no final das contas nada, é muito fácil. A gente pensou assim, vamos fazer o carro primeiro e vamos andar com o carro, vamos sentir se falta potência, sabe? Porque de repente a potência que tá vai ser suficiente, não sei quantos HP vai tirar, dá para controlar comando variável, dá para controlar um monte de coisa aqui, e daqui a pouco a potência que sai é suficiente, né? Então, agora nós estamos na fase final de montagem, ó. Deixa eu mostrar mais alguns detalhes. Eles ainda estão esperando uns alargador de carroceria aqui, que eles até legal eles projetarem e vão imprimir em 3D isso aqui, os alargadores de carroceria. Vai ser uns paralamas mais fortes. Aqui no motor ele saiu, uma tonelada, saiu 200 kg de chicote assim, né? Porque tinha um monte de eletrônica nesses carros, né? Esses carros é muito, inclusive uma razão dessas Maserati ser muito barata é porque ela é muito problemática, assim, até de mecânica, assim. Tem muita gente que fala que o motor é meio problemático, né? Mas o principal acho que é a eletrônica desses carros. É uma época, assim, que os caras tentaram fazer muita complexidade e nem tudo funcionou muito bem, digamos assim, eletronicamente. Aí acaba dando bastante problema. Mas para nós que gostamos de uma lasanha aí, e simplificar o negócio aí fica uma boa oportunidade, né? E agora é o seguinte, ó, esse cara aqui, ó, Leonardo Fischer aí, direto da Alemanha, né? Esse cara aqui, pra quem se lembra, ó, a primeira missão que ele apareceu foi nessa amarelinha aqui, ó, né? Que foi o dia que tu, na Ferrari, foi o primeiro projeto que a gente fez assim junto, né? Isso aí. Que o primeiro churrasco que tu caiu no golpe aí, né? Até hoje tô esperando esse churrasco aí. Não, vai mentir já saiu. O Léo não se aguenta, né, pra fazer um negócio, ele se mete e quer resolver tudo. Tanto que ontem aqui nós estávamos instalando o engate reboque no Tesla aqui, que ninguém nunca fez, nem os caras que vendem o engate reboque tinham feito. Foi o Léo aí pra se virar na elétrica, pra gente funcionar as lanternas, as coisas assim. Não funcionou. Mas não é culpa tua. 50-50, né? Ligamos pro cara do suporte do elétrico do Tesla lá, os caras nem sabiam que dava para instalar em Tesla, então a gente tá tentando descobrir isso aí. Mas voltando, o Léo, para quem não conhece, ele mora na Alemanha, né? Trabalha com a Feotec e há alguns anos já, e já fez muito carro bacana lá. Um dia eu tenho que te visitar lá, um dia eu vou ver se tu paga um churrasco para mim lá. E eu vou... Tem uns carrinhos muito bacanas, aquele cadetezinho Opel, né? Com C20. Aquele cadetezinho legal demais do Mike. O teu Audi também. O meu Audi também. Tem os outros cadete E, cara. Até vamos fazer o seguinte, ó, ele tá falando, vai falando dos carros e vamos botar uma foto dos carros aqui. Cara, os carros de rally na Polônia, então, que é no DFT, carro de drift também, já foi feito. Agora tá saindo um carro uma BMW com motor Toyota V8 de Lexus, né? Aquele motor do Lexus. Tipo do Arconda, assim, exato. De drift, de um amigo meu, de FP550 também. Então, e o Léo lá na Alemanha se vira por tudo, e aí de vez em quando ele dá uma passada nos Estados Unidos e a gente pede uma ajuda aí. Tipo assim, já virou o caminho da roça, né? É bem barbado hoje. E até a história aqui, acho que nós vamos contar a história do chicote da coisa, ou não vamos contar? Não, acho que conta, né? Vamos ter que contar. É o seguinte, ó, ano passado vocês viram o Léo veio pra cá, e aí numa das missões ele tava ajudando a fazer o chicote da Maserati, né? Deixamos tudo pronto, tudo bonitinho, embalado numa caixa. E aí eles levaram a Maserati pra arrumar, pra fazer tudo, pintar, um monte de coisa, né? Tanto que se passaram mais 6 meses, né? Sim, passou e aí voltou, e nesse meio tempo a gente mudou a oficina de lugar, fez um monte de coisa aqui. E aí, por exemplo, por sinal muito pra melhor, né? Sim, tá melhor. Tá meio bagunçado agora ainda, mas tem muita coisa acontecendo. E aí quando voltou a Maserati, a gente perguntou pra ele cadê o chicote, e ele disse, não tá comigo, e a gente, mas não tá aqui também, e revira tudo, tira as coisas da bagunça, olha embaixo, não sei o que, não tem chicote. E aí, só que esse carro precisava andar e precisava ter mais umas encrencas pra fazer. E aí, no final das contas, o Léo acabou caindo no golpe de novo e veio pra fazer de novo o chicote. O cara me ligou, tava lá na Polônia, lá. O que eu tava fazendo lá, acertando um carro. Quer vir fazer um vídeo? E aí o Léo veio de novo. E aí começamos, perdemos o chicote, né? Independente se foi ele que levou e perdeu, ou a gente que perdeu aqui, ou sei lá. Vamos ter que resolver, né? Isso é uma das coisas, às vezes, até aquelas frases filosóficas aí no meio dos vídeos, mas... Às vezes tem um problema, não adianta às vezes ficar tentando achar o culpado, não adianta ficar tentando descobrir quem é que é. Não vai resolver, tem que pula a parte que fica chateado com o problema e vai resolver. O que tem que fazer? Tem que fazer o chicote de novo. Então vamos fazer o chicote de novo. Paciência, qual que é a alternativa mais eficiente, mais rápida,
vamos pedir ajuda pro Léo, vamos fazer de novo esse chicote, já que ele já tinha feito, não é uma coisa muito fácil. A gente não tem uma estrutura aqui na Feoteco SA hoje de mecânica propriamente ou de elétrica. A gente até, eu já falei num vídeo passado que a gente está procurando contratar pessoas aqui, tanto na Feoteco Brasil quanto aqui na Feoteco SA, né? Então, até relembro aqui se tem alguém que tenha condição de trabalho legal, né? Que tenha visto de trabalho, ou green card, ou cidadania já nos Estados Unidos. Não adianta, pessoal, infelizmente, alguém que mora no Brasil e que queira vir para cá sem ter uma documentação, querer aplicar para um trabalho aqui na Feoteco SA. A maioria das empresas nos Estados Unidos, tu precisa já ter a documentação para vir, né? Mas se tiver alguém aí interessado em trabalhar fixamente aqui, a gente está procurando aí, tem oportunidade. Mas aí voltando, tu chegou aqui, começou a fazer o chicote? Eu cheguei aqui, daí eu tava caminhando com o Felipe, a gente tava olhando alguma coisa aqui, cara. E daí eu olhei lá na caixinha do cemitério, dei um chicotezinho, fez assim pra mim. E aí ele achou o chicote quando a gente já tava desistido, né, de tentar achar. E aí... Não, já tava fazendo a lista de material pra... pra comprar. Pra pegar, pra fazer tudo aí, novo. A única notícia ruim que a gente descobriu que alguém cortou uns pedaços do chicote pra usar, né? Né? E esse alguém, na verdade é o seguinte, a parte do chicote da Maserati está no Supra aqui. Quando a gente começou a emendar as coisas no Supra aqui, a gente foi lá, cortou o conector da CAN, cortou o conector dos injetor. Dos injetores acho que não foi eu, acho que foi o Anderson Legal lá pro ProMode do Roder Jean, aquele que andou aí. Mas então valeu a pena. Valeu. Não, então valeu a pena. Virou rápido. Mas beleza, aí agora, vou mostrar mais ou menos o chicote aqui para ter uma ideia. Vamos. O que... Eu acho que tem foto do chicote aberto no chão, ali deve ter, para o pessoal ter ideia de proporção do que é o chicote. Sim, porque ele tem umas complexidades a mais, né? Uma peculiaridade desse chicote aqui que a gente fez, como é um carro muito específico, um carro de drift, a gente vai botar uma FT450 lá atrás para usar como dash. Isso aqui... Isso é o Cherry Então ele tem duas injeções, ó. Ele tem a FT600 principal aqui, ó, que controla o motor, tudo, né? Posição tradicional como dash. Só que a gente estendeu e duplicou e botou uma FT450 aqui atrás, para quem está sentado atrás poder ver exatamente o que está acontecendo. Mostra pro pessoal. Olha aqui, ó. Só, meu, que luxo. Que luxo, ó. O cara tá sentado aqui atrás, ó, olhando ali. Luxo. Olha aí, ó. That's luxo. E tem tela de inicialização. O que vocês acharam do suporte do Leonardo aqui, ó? Vou falar mal. with an Uber like me. Yeah. Nothing can go wrong. Exato, ó. I'm used to get Ubers. Yes. You call me from now on. I take care of you. Então aqui, ó, olha que legal, a gente botou... Dá uma olhada no TPS aí. Haven't seen? Oh, wow! Ele não tinha visto, ó. Bello. You haven't seen, né? Bello! So do you know how much throttle I'm giving? Yes. Oil pressure, RPM, temperature, I think you have. Então a gente botou aqui, ó, a MAP, né? O datalogger, a pressão de óleo, TPS, tensão da bateria, temperatura do motor. Dá pra configurar algumas coisas mais, mas ela vai ser só um dash, então ela não vai ter função de controle nenhum. Não tá atuando em nada, né? E ali que é a FT mesmo do carro. A ideia era mostrar pra quem tava aqui atrás mesmo, assim, uma visão, né? Touch the right bottom button. This on one? the switch panel. This one? Yes. Night mode. This is very important for when using onboard cameras. Yeah. To the ECU. Because otherwise it Sometimes it blur or it explodes. Nice. Então... Grande. Grande. You like? Wow, I love it. E agora... This is gonna be amazing. This is gonna be E aqui, ó. Aqui tá o... Wait, Federico, make the gears, let's see the shifters. Aqui que foi feito, ó, porque o câmbio desse carro... Primeira, ó. So, folle, neutral. Prima, seconda, terza, quarta, quinta, sexta. Que legal, então eles adaptaram aqui, ó, e fizeram o varão, né, pra montar as marcas. This is a lot of creativity from Ryan, but we love him for that. At the end it works, that's what matters, you understand? Yeah, so, because it wasn't easy to actually find like no. OEM stuff, right? No, so the OEM, so actually we could have chose the OEM first Gallardo and R8 is cable, but since I want to be like you, I wanted that 355 feeling, no, the clock, you know, that it's the gated feeling, which the linkages give that feeling. The wire would be a little bit more gummy feeling, let's say. Okay, so yeah.
It's really exciting. It's really exciting. Cool. I think it's gonna be fun to be in the car, fun to drive the car, and she's gonna satisfy a lot of car enthusiasts for different things. The car enthusiast, we're tuning it. Then the drift taxi idea, we're doing it. And I want to have a class maybe on this car. See, I see. want to learn how to drive. Yes, exactly. And this can be the mama of many passionate friends, you know, and people. Yeah. So, Good absolutely. Deal. I'm excited because when I start seeing her alive like that, it means a lot. And these damn cars are alive. Yeah, let's try to run it. E é importante dizer pro pessoal, né, que a gente vai estar usando a FT aqui realmente como o módulo principal do carro, né? É uma VCU aqui. Sim, ela literalmente, a gente está botando tanque de combustível ali, indicador, tudo pela FT. Até na próxima update, na 490, que eu não sei se vai ter saído junto com esse vídeo ou não, que a gente já está testando, já tem agora uma função nova que é para tanque de combustível, que é um filtro totalmente diferente, assim. Testou na caminhoneta do Luiz, que era um troço que ficava louco, mexendo, perfeito. Que aí é exatamente que nem o carro original, porque assim, tu tem que passar por ondulação, às vezes a boia mexe e ele não pode ficar alterando isso aí. Então isso aí é uma atualização da 490, que vai ser bem legal. A 490 também, aproveitando, muita gente pergunta, vai ter a integração da CAN com os Honda SI, com os Renault, o Sandero, o RS, e já tínhamos áudios, já tem, né? Isso aí por exemplo, eu uso no meu carro assim. Ah, tu usa no teu carro? Uso no meu carro. Ele tem um S3 4x4, né? E pega perfeito. Aí, ó. E vai ter também uma atualização tão esperada para os meus amigos aí, que mercedeiro aí, que o controle do câmbio 722.6, que é aquele câmbio da Mercedes, fantástico, assim, que inclusive tem vários Dodge, Chrysler também. Acho que as Cherokee, vários carros desses tem 722.6, que é um câmbio, inclusive, que eu recomendo, assim, se alguém quiser fazer um carro tipo, forte, assim, diz que aguenta tipo 1000 cavalos com câmbio original. É impressionante. Então, essa atualização vai estar legal. De qualquer maneira, a gente usa essas aqui, é bem onde é que a gente às vezes desenvolve, testa as funções. Tem várias funções que eu estou testando no Supra ali também, da 490, que vai dar. Cara, mas é legal se mostrar como é que tu transforma um carro que era de rua, assim, né? Especialmente um carro luxuoso, se remove o interior, bota assoalho, banco de corrida Santo Antônio. Sem dó, né? Sem dó, é. Mas, cara, que nem eu falei, que isso aqui é um carro barato, né? 10 mil dólares, assim, tu compra essas Maserati. E é uma estrutura, cara, é macanudo. O negócio do chassi é forte. Aqui as placas de fibra de carbono, ó. Acho que ele usou a mesma que eu usei, ó. Bom, e do chicote aqui, já é basicamente assim, a complexidade do motor é 8 bobinas, até parecido com as de Audi, né, de R8, mesma coisa. É só outro conector e o pneu aqui. Uma borboleta eletrônica, ó. Olha o tamanho dela. Tá ligado? Essa aí pra, tipo de Porsche, vários carros assim. Por exemplo, a Fiorella tem duas dessas, né? A Fiorella é exatamente duas dessas. Exatamente duas dessas. I love how you guys say Fiorella when you say perfectly, it's not Fiorella. It's Fiorella. You know, Fiorella. Exato. Bello! Borboleta mexendo. Esse carro tem 2 vanos só, né? É, das duas admissão. Ele não tem vanos no escape. Exato. Eu acho que essa é uma diferença do motor da Ferrari também. Que na dele a gente teve os que fazer 4 os 4, vanos. né? E aí? It's like 4 chopped. Yeah? Literally the cast, the outside cast is different. Is the same of Fiorella. It's just 4 cylinders missing. Yeah. Oh, I mean, not so simple. Yeah, exactly. But 80% is like that. Yeah. I wish the Fiorella engine would cost like $3,000. We will be here experimenting one weekend, 3,000 horsepower, then it blows up and we go and grill. You understand? But we can't. Eu tava dizendo que o motor da Maserati ou da Ferrari, eles são as mesmas, é um motor cortado para 8 cilindros, assim, tipo, até a fundição é muito parecida. E na Ferrari é maior, né? Tem com 12 cilindros. Eu só brinquei isso. Como nós queríamos que o motor da Ferrari V12 custasse $2.000 para tipo um Maserati 8 cilindros vale $2.000, um Ferrari 12 então poderia valer 3, mas infelizmente ele vale $50.000. Aqueles motores que nem o do Federico, os caras pedem $50.000, por isso que ele tem tanto até zelo assim, ou cuidado para competir, né? Continuando aqui, ó quem tá com pó em cima, tá com tudo, mas vai ter novidades já. A elétrica tá pronta aqui, a gente já deu uma pegadona nisso aí. Vamos ver se a gente leva para o dinamômetro a BMW do Luiz aqui, a V12.
para comparar com o desafio com o Lexus do Arcondo. Uma outra dica aqui, ó. Aqui é o switch panel, ó. Falta as etiquetinhas aqui, né? E uma coisa interessante, ó, quem filma com câmera, ó, olha como faz diferença colocar a menor iluminação em certos momentos, assim, ó. Isso aqui ajuda para deixar melhor a câmera assim focar, sabe? Então, tem isso aí. E esse switch panel ele é VIA-CAN, então é só 4 fios para ligar, sabe? How is it going? Very good. What do you do? Just All trying, the details. Yeah, we want to keep it clean so nobody's gonna step it. Yeah. All the wiring passing going to the fuel tank. We're adding the dashboard here. Sorry? Are you adding the dashboard on top? Or the big dashboard? Yes, yeah. as soon as we finish. Finish. Yes. Ah, então eles vão botar o painel aqui. Absolutely. Cool. Are you excited? Oh, I can wait. I can wait. Agora é o seguinte, agora é botar o coletor de admissão, conectar o chicote, meia dúzia de fio, trocar os plugs de bobina, remendar o que alguém removeu do chicote. Já tá pronto. Já tá pronto? É. Então, daqui a pouco a gente bate arranque nesse carro, vamos acompanhar aí. Ah, e eu vou fazer o seguinte, ó, para não perder a documentação desse carro aqui, eu vou ter que viajar no dia de amanhã, quando eu tô gravando esse vídeo eu vou viajar, vou passar uma semana fora, então os próximos minutos aqui desse episódio vocês vão estar vendo que sem mim, mas eu vou pedir ajuda aqui dos universitários aí, pedir ajuda do pessoal da Fueltech, pedir ajuda do Leonardo, do todo mundo do Luiz aqui para cobrir o que eu perdi nessa uma semana e depois quando eu volto, que espero depois do meu trecho voltar, o carro tá funcionando, acertar no dinamômetro, pronto para ir para a pista, e aí eu vou para a parte boa aí junto também. Então acompanha agora o progresso aí com os outros meus representantes aí. I fell out of my mind. Got too close, can't deny. Voltei de viagem aqui, a ideia era ter passado a Maserati aí enquanto eu estava viajando, e o Luiz, o Felipe, todo mundo ia ficar em cargo de filmar, mas na verdade aconteceu uns atrasos aí na finalização da Maserati, e pra mim, sorte, o carro tá aqui ainda e a gente vai passar no dinamômetro hoje, então não vou precisar do substituto aí na continuação do vídeo. A gente botou o carro aqui no dinamômetro, hoje é uma terça-feira aqui, só achamos um probleminha aqui, uns injetores. Na hora de funcionar o carro, vários dos injetores estavam trancando, né, Felipe? Isso aí. E aqui, ó, quem conhece de injetor, esse aqui é um maldito injetor mesmo da BMW V10, daquela M5. Eu tive uma M5 dessas que eu troquei 3 ou 4 vezes esse jogo de injetores na M5 V10, porque ele simplesmente ele tranca ou goteja da calça hidráulico. Tanto que um dos problemas mais graves das BMW M5 é exatamente que o bico tranca aberto da calça hidráulico quando vai bater arranca ou anda. Cara, é um problema crônico absurdo, assim, muita gente, que nem o Vicente Origi no Brasil, que tem teve vários aí, ele que me ensinou, inclusive, eles chegam a botar um outro bico, um de Astra Flex ou alguma coisa assim na época, para resolver o problema, sabe? E aqui essa Maserati é exatamente o mesmo bico, gente, foi até uma surpresa, tipo, foi ligar o carro de manhã, no outro dia já aconteceu, 3 cilindros falhando, batia no bico, ele voltava a funcionar. E a gente vai botar um outro injetor aqui, que é um de 100 libra-hora. Aquele ali era... Quantas libra-hora eram? 36. 36. Então vai dar praticamente 3 vezes o valor. Pelo menos aqui vai dar para andar no álcool, né? No E85, no C85 que ele tá andando, né? Mas o carro ficou pronto, funcionou direitinho. Vamos ver como é que ele vai dar no dinamômetro.
wish you all the best I can. And I stop myself for a while. I'm saying things I don't believe. The panic's rising up in you. Won't you tell me something new? E ó, quem chegou aqui, ó, Federico. Ciao, doctor. Ciao, everybody. Coloquem as legendas aí que eu não vou ficar traduzindo, tá, pra vocês aí. Já me xingaram no episódio do Colton lá que eu botei a legenda e eu traduzi depois, então agora eu vou só ler a legenda. I'm telling that just read the subtitles. Yes. Because on the Colton's visit, I was talking in English with him, then I was translating after. Okay. And I got some people mad at me because I was double. Okay. I will learn Portuguese. I promise that every episode I will do that. I promise, okay? So good to see you here, and good to see you. This weekend, congrats. Thank you, sir. We were just talking, first time ever Federico qualified, or actually went to the top 8. Yes, on Formula Drift. It was very special, but I feel that we deserve there. So, like, it's special. At the same time, I feel it's where we have to be. So it's normal. You understand what I'm trying to say? How many years you've been competing on Formula Drift US? 4. 4 years. Yeah. It took me four seasons to break in. It sounds easy. It sounds easy, but man, it's and for us, for me especially, I'm start following this year. Yes. The series, and you see the professional. Let's say not say the professional teams, but the teams that usually win. Yes. They had. Let's say a team or investments like multiple times above the rest, some of the teams, including you. Yes. I see how much effort you guys put into the car and in the race, and to see you in top 8 was Thank amazing. You. It's special. It's special. It actually pays off all that hard work behind the scenes that sometimes you think, like, what am I doing this all hard work for? Will it work? And it does work. You know, it does pays off. I'm personally glad because so the results are part of how happy we are, because we know the car is performing much better. Yes. And like I always say, my pleasure is designs or help making the cars run better. And when we met last year, I remember the first thing that came to our mind is like, okay, how can we make more power? Yes. And we didn't even understood how important it was for you to have more power and the drivability and other aspects. So we even spent a lot of time testing the car when it was naturally aspirated. Absolutely. Trying to have the right feeling on the pedal, the right response. Yes. And now it's paying off because it is. Actually, I want and I will share with you guys more about this journey that we had, because we changed engine management when I started collaborating with Fueltech and getting supported by Fueltech, and this was a challenge where I felt I was anyway in the right direction just because of the vibes, the company, how you guys, are, just to put everything in a word, right? Then we had the challenge of understanding how to make her better than before, and we anyway delivered more horsepower than the previous engine management on the dyno. Then we were trying to get the best sensation on the throttle, which each driver is in their way. Now that, I want full throttle in a 30% throttle range, because that's how I drive. And the car is amazing. The car makes me be who I am, and it's giving justice to 20 years of career. You understand? That's so awesome. It's amazing, and every time she's so exuberant, she's so wild, I think about us. For That's real. Awesome. No, and I was watching and vibrating and cheering. Thank you. Awesome. I feel it. I feel it all. You had you had an accident. Yes. They banged into me. They hit me. It was a scary moment, I'm sure. Yes, it was a scary moment, and then I thought what kind of challenges I had to have when I arrived to the pit. We had a big challenge to get the car back. So it's a physical, mental, technical, and financial game. I know. Congrats. Thank you. So now we have another challenge here. Olympia, yes. Because we just finished the challenge, and it's correct now to throw ourselves in one more challenge. E aí, Felipe, será que vai dar isso aí, não? Vamos tentar fazer. Com aquela ideia não deu? Não. Por quê?
porque é o ângulo da flauta onde eles fizeram o furo, tá muito fora, e dá muito ângulo aqui no injetor e ela não desce, ela trava na entrada do coletor. Ah, o ângulo tá errado ali. A gente tá tentando trocar os injetores, eles não estão... Eles estão vazando, encaixa, esse tipo de coisa, né? Contemplate for a while. Don't you think you want to be for the best? If I pack my stuff and leave sooner than this. Don't you think you want to be for the best? If I pack my stuff and leave sooner than this. Don't you wish I would have been someone else? I want to feel your gap without making a mess at you. Why won't you tell me something new? Wish you all the best I can, then I stop myself for a while. Ó, esses dias eu fiz um post que eu mostrei, acho que eu tava dando a volta com a Ferrari, né? Aí mostrei uns pacotes de erva que tava acabando, porque na verdade a Marina, né? Esposa desse rapaz aqui, toma um chimarrão, que meu Deus, tá consumindo chimarrão. E aí eu botei um post no Instagram dizendo, ó, quem vier falar nisso tá precisando de erva aqui. Aí eu se acusou aqui, ó, Bruno, do Brasil. Só precisava de um pontapézinho pra vir, né? De Natal, né, meu? De Natal, Rio Grande do Norte. E aí tu tem negócio aqui... Em Miami, sempre tô aqui. Eu falei, eu preciso ir lá conhecer. Quando você falou da erva, eu falei, opa, é agora. Aí, ó, viu? Assim é a maneira certa de vocês virem me visitar aqui, ó. Vem, traz um pacotinho, uns 3 pacotinhos de erva, né? Um ouro branco, de vez em quando não trouxe ouro branco, mas tudo bem, veio 3 de erva. Mas legal, brincadeira à parte, é legal. Tu tem Opala no Brasil, Charger? Eu tenho um Opala 73, um Fueltech, 6 cilindros, que vai ser Pro Charger. Tem um Charger RT, Pro Charger também. Que ano é o Charger? Um é 2008. Ah, tá. O modelo Sim, novo, antigo. Novo entre aspas, né? E tem uma BMW 318 Ti Turbo, 98, com uma Fueltech também. Ah, que legal. Eu gosto. Show de bola, isso aí. Tá bom, hoje vem encarar aqui, ó. E é o seguinte, agora hoje nós estamos continuando esse episódio aqui que é a Maserati, né? Vocês viram a Maserati preparando, funcionando. Ela veio pro dinamômetro no outro dia. Ó. E agora, quando agora funciona ou não? Agora funciona, tudo bem. Nós tomamos um pau aqui dessa flauta de combustível que tava vazando, né? Fomos inventar trocar os bicos no dia do dinamômetro e não deu certo. Aí o Manny modificou a flauta, tudo agora. A flauta tá funcionando. E agora vai dar pra botar a mão, hein, Luiz? Vamos ver, né? Já gritou bonito. Já, né? Já gritou bonito. Cara, o ronco desse negócio não Não, é impressionante. Cara, eu preciso ter uma. Não, eu sempre falei, né? Eu sempre não dá spoiler, não dá spoiler. Cara, eu sempre falei que tem uma porta forte, cara. Meu coração tá balançado agora. Mas é o seguinte, ó. Nós temos um motor de Maserati ali atrás, né? Ah, não vou falar o que a gente vai fazer com aquele motor. Quem já sabe o que vai fazer, mas eu não vou falar. A gente já sabe o que vai fazer, mas... eu não vou falar, tá? Mas já estamos achando um uso pro motor, né? Mas isso aí a gente deixa pra... Essa aí eu vou dizer o seguinte, ó. Vamos ver quem adivinha. Vamos ver quem adivinha que merda a gente vai fazer com aquele motor ali. Mas isso aí eu quero ver se alguém adivinha. Só tô fazendo suspense com vocês, né? Mas agora, aqui ó, Maserati tá aqui, escapamento. Escapamento tremendo. Tchau, boss. Agora sim. Federico. I'm excited. O Federico fez todo o escapamento lá embaixo de inox. Agressivo. O escapamento é agressivo. It's oval because we can have more clearance if we're drifting and there is a bump or something, the car completely compresses. It won't touch the exhaust because I want to go wild. So I thought about everything. Não, e ele fez aqui, ó, escapamento até o final, mas ele fez tudo oval lá para meio do carro. Que tipo esse tubo aqui, ó, tá vendo, ó, que é oval. É um tubo oval de 3 polegadas. E ele fez um X, ligou e saiu para trás. Muito legal. My goal. Okay. 517. 517 to the tire. Sim. Ah. Whatever you give me more, I'll be your Italian soldier for the rest of your life. If I can't. If you can't, I love you anyway. Okay, but the love is too high. Where's the bottom of nitros, Luis? That's scary. That's scary. They have a trick. We can make whatever power you want here. No, so one thing that makes me feel comfortable that I have a spare engine sitting over there. Maybe not anymore. Oh my God! No, that was not the deal, guys. No more because you heard her how good she sounds. Ele queria 517 HP
Vamos ver se o Luiz conseguiu, mas a gente tem a garrafa de nitro, ele esqueceu disso. E aí, Luiz? É bonito o barulho nesse negócio aí. Cara, eu tô te dizendo. Natália, me desculpe, eu tenho que ter uma. Que coisa de maluca aí, meu. Cara, e olha só, giramos 7.400 agora. Então, e a potência, passadinha. ela ainda tá subindo, tá? Tá devagar, mas ela ainda tá subindo. 407 HP, 7 quanto? 7.400. 7.400 RPM. Então eu chuto que ela vai continuar subindo aí mais uns, no mínimo 200 a 400 RPM a potência, ela vai girar uns 8.000. E tu já tá operando o VVT? Não, eu não mexi no VVT ainda. Eu tô brincando com o base sem VVT pra gente chegar num negocinho legal. Pode mostrar segredo ou é proibido segredo? Pode. Olha só que legal. A FT calculando a potência. Ah, potência. Olha ali, 439 ó, de motor. Sim, isso aqui é uma função nova. Na verdade, a gente está testando uma versão beta que é da 490. Ó. Não sei se esse vídeo sair, já vai ter saído essa 490, mas na Não 490 sei, mas vai é ser... legal. Ah, e aí dá a potência do seu campeão. 439 HP. Como não tá tendo velocidade, né? Na Fórmula Drift é proibido ter velocidade de roda. Sim. Né? Então não tem velocidade de roda, ele não sabe a velocidade do cardan nem da roda traseira. Consumo não mostra, mas ó, se fosse um carro com velocidade, ia mostrar até o consumo médio instantâneo. Sabe que legal, Sim, hein? quilômetro por litro, né? É. Mas isso ó, já é útil pra ver, ó. Sim, já tá Meu coerente. cálculo tá um pouquinho fora, eu acho que tem mais de 440 de motor, tá? Eu vou fazer um ajuste pequeno no cálculo. Eu chuto que tem uns 450, 460 de motor já agora. E é um carro que de fábrica, a Maserati diz que tem 396 de motor. Já estamos Já ganhamos uns 40, 50 cavalos em cima 15%. da original. É, E cara, até coletor original desse carro, né? é. Esse carro tem coletor original. Os carros só tem FT e Filtro de ar, 85, né? digamos assim, um filtro maior É, um filtro de ar, né? e Só isso. etanol. E o Não tem escapamento é um pouco mais aberto, mas até o final, né? É, mas é escapamento cheio, né? Não é, É. tipo assim coletor aberto nem nada, né? É. Pô, muito legal. Cara, o barulho é Ó, impressionante. o barulho tesão. E o que gira, né? É. Uhum. Vamos interromper esse episódio aqui porque eu quero mostrar pra vocês um carro de drift, que na verdade foi o nosso primeiro carro de Fórmula Drift, né? Cara, agora a gente tá na casa do drift aqui, né? É. Foi até conhecer É. agora a casa do drift. Casa né? do Drift. Olha E só. o Taylor Hull, que é esse Corvette aqui, um C6, né? Ele tinha um Cadillac, né, no ano passado. Ele tinha um Cadillac, Os muito outros legal. anos, né? Eu acho que ele tinha esse Cadillac já faz uns 2, 3 anos e ele andava de FT500. É. Ele andava de FT500. E até uma história engraçada, eu já contei no episódio do Drift que teve, né? Ele andava de FT500 escondida atrás do painel porque ele tinha um patrocínio de uma outra marca de injeção. Isso. E ele teve muitos problemas assim que aí ele foi num tuner que o cara disse, cara, vamos botar uma FT versão resolve tudo aqui, resolveu, ele ficou andando 1 ou 2 anos com ela escondida. Ninguém sabia, nós não sabíamos disso aí. E aí acabou depois ele botando ela pra frente, mostrou e o patrocinador dele lá não se incomodou também, então não era muito problema. Eu falava com ele direto, né? E daí na verdade é um grupo, né, que patrocina ele. E esse grupo patrocinava ele com algumas das marcas do grupo, né? E uma das marcas era a injeção. E eles ainda patrocinam ele. Só que eles pararam de patrocinar a injeção até porque a injeção tá cada vez vendendo menos a outra marca, né? Sim. Então, tipo assim, em determinado momento ele botou a 500 no painel e eles até liberaram da gente poder... Eu falei com um dos caras desse grupo e o cara, não, tá de boa, eu entendo, não sei o quê. Porque era o cara do marketing, né? E ele tava meio relaxado, assim. Porque pra ele o que importa é que o carro ande bem. Sim. Né? Então, se a gente ajuda eles a promover o grupo inteiro que não é competidor direto, na verdade eles, então vamos fazer um acordo de cavaleiros aqui. Então, tipo, a gente para de promover essa injeção, a gente promove a tua e o carro anda melhor e todo mundo fica feliz. Ficou bom. Né? Ficou bom pra todo mundo, né? Corvette C6, todo mundo fala que é uma das melhores plataformas pra drift, né? O pior, né? O Diego tava com a gente esses dias e ele mesmo falou, cara, Corvette é bom. O Taylor falou que ele não curtia, cara, Corvette. Antes dele ter o Corvette, ele falou, não, eu gostava do Cadillac, eu gostava de outros carros. E daí um dia ele andou num e foi o que ele fez querer comprar um e agora ele comprou outro. Agora ele comprou um C5, que ele vai começar a dar aula de drift aqui em Atlanta. Boa. E ele já nos convidou para participar. Então, espera aí que, ó, o Luiz aqui gostou muito do drift, eu quero aprender mais. O Diego já me ensinou um pouquinho, agora o Taylor vai me ensinar. Vocês viram esses dias o episódio que a gente levou o Opala, o Tesla e o Camaro do Luiz pro drift, né? Foi divertido. E o Camaro que se comportou melhor de todos aí. Carrinho bom. Vou ter que fazer mais uns futriques naquele guri lá. Tá ali, lá ó. no fundo, lá. Estacionadinho ali, ó. Uns futriquezinhos. Mas, cara, voltando aqui, esse carro aqui é o... Sei lá, é o café com leite, eu não sei qual que é o nome que a gente pode dar, é o pão com presunto e manteiga. Tanto que assim, ele até tava funcionando um acerto bem ruim, relativamente, especialmente de baixa, de lenta, né? Isso. E aí a gente conversou com ele, cara, falei, vamos trazer uma hora o carro aqui pra gente passar no Dinamonte, dar um talento, porque que nem a gente falou, cara, pra nós é importante os carros andar bem e tudo, né? E aí ele trouxe o carro, o Luiz aí tava brincando hoje a manhã inteira, dando umas passadas aqui, acertou, e o acerto é bem parecido com a tua picape, né? Cara, eu vou te dizer, é tão parecido que eu fiquei assustado do quão parecido é, cara. Tipo assim, o blower não é o mesmo, tá? Eu uso um Whipple, esse aqui é um Edelbrock.
ele até o desenho dentro é diferente. O meu é mais um parafuso e esse daqui é mais o raiz, né? Que ele tem tipo 2 twists só, né? E o meu é um monte de twist, tipo um parafuso. Eles são diferentes como comportamento, mas se tu for ver, o mapa tá parecido. A potência... Eu nunca passei no dinamômetro, mas baseado no mapa eu vou dizer que agora eu sei. Minha picape deve ter uns 800 de roda mesmo, que é bem nessa faixa. O motor é similar ao tamanho, um 400 baixo, igual ao da minha picape. Cara, é muito similar, né? Com o coletorzinho de escape. O dele tem long tube, o meu é short. O meu borboleta eletrônica, o dele é manual. Mas no fim das contas é muito similar, né? É o APzão daqui, né? Sim. O LS é o AP da América, né, cara? É o AP da América. E o dele aqui tem, o que nós falamos, o problema mecânica, a correia do blower é por aqui, pelo jeito ele não tem problema de correia. Mas ele usa duas? Aí uma coisa que eu vi, ó. Ele tem uma só pro blower. E a polia dele do Verabriquim é diferente, ela tem 2, é deslocado, e ele tem outra correia pro resto das coisas. O teu é junto. O meu é junto. Eu não tinha me ligado que eu podia fazer isso sem fazer muitas mudanças. Então eu tô pensando em fazer isso. Eu olhei pra esse carro e tô pensando em fazer isso. E ele tem aqui a refrigeração do tipo intercooler dentro, né? Exatamente, bomba d'água, igual o meu. O meu também tem uma bomba d'água, tem refrigeração. Esse aqui é um reservatóriozinho. Bem pequenininho até, né? Então, tipo, o meu reservatório é maior. E o meu cooler lá da picape é quase o tamanho do radiador dele, né? Que fica na frente. A picape é grande, né? Eu tenho um baita de um cooler, né? Então eu acho que pelo menos o meu não fica tão quente. Mas de novo, né? Ele liga o troço, fica na lenta lá. Quanto que dá a passada? 2, 3 minutos, mais ou menos a passada, né? E desliga, né? Fica na lenta de novo, esperando. Vocês vão ver agora, vou botar uma passada aqui, ó. E vocês vão ver o que berra esse negócio aqui, ó. Passada, essa aí foi, não sei se foi exatamente a dos 793 cavalos, mas deu 793 de roda. Quanto é que tá girando? Eu tô girando 7,5, que foi o que ele me pediu pra girar. Mas o motor aqui, tu vai ver que o pico de potência é tipo uns 6,5, 6,800, ó. Só que ele não despenca, né? Então ele pode trabalhar na pista, né? Bem legal nessa região, assim, ó, dos 7,5 aos 4,5, mais ou menos assim, ó, 5.000 a 7,5. O motor é bem flexível, olha como é quase reto, né? Dentro dessa faixa, né? E uma coisa interessante, ele tá 790 de roda, por exemplo, comparado com o Federico, que tem 1.100, né? 1.100 e poucos. E o Barion, que 1.400, 1.300. Ele tem mais. Bem mais, né? Bem mais. Bem mais, é interessante. Mas uma coisa eu vou te dizer, nem o Barion nem o Federico tem isso aqui, ó. Esse torque ali embaixo. Esse torque de baixo. O Federico é assim, ó. Sim. E vai, né? E o Barion, ele é bem linear, assim, ele não para de... Sim, ele dá 1.400 lá Quanto no mais tu gira, mais vai, né? Então, tipo assim, é legal de ver até o comparativo entre eles, né? De repente, tu tem os gráficos aí, botar um depois do outro pra ver pra galera. Como um compressor, né? Centrífugo, que é o do Barion, se comporta, como que uma turbina, que é tipo um compressor centrífugo pelo escape, que se comporta no Federico, e como que um compressor volumétrico, né? Seja o Roots ou o Screw, como que ele se comporta. As curvas de potência são bem diferentes, né? Que câmbio tem esse carro aqui? Cara, ele tem uma variante do T56, é 4 marcha H. É H, né? É H. Então, tipo, e é seco, né? Então ele, tipo, engate rápido, né? 4 marcha. Ele diz que ele só usa terceira e quarta, basicamente. Ele fica terceira e quarta, elas são próximas uma da outra. Ele só usa a primeira e tal para manobrar, a segunda não se usa, basicamente. E a terceira e quarta, tu vai ver, o carro tem um orçamento bem mais baixo, né? Do que os outros que a gente viu. Não, e ele é raiz, né? Tipo assim, ele é raiz, ele também não se importa muito com os troços. E ele anda mais que eles, cara. Eu acho que é por isso que ele acaba tendo mais experiência, às vezes, em alguma coisa específica aqui nos Estados Unidos, né? O Barion começou agora, então ele tá pegando muito bem. Cara, ele tá andando bem pra caralho, né? Mas esse cara aqui,
Ele tá o tempo inteiro. Eu não sei se tu viu, teve uma provinha lá em Bradenton. Nada a ver, ele tava com esse carro. Esse fim de semana ele tá indo pra Fórmula Drift. As três provas que teve esse ano, ele classificou em décimo top 16, Ele sempre né? classifica. Top né? 16 ele sempre em geral vai. E tipo assim, quando não tem Fórmula Drift, ele tá em outro lugar. Tipo, ele tem o trabalho dele, eu tava falando com ele tá no trabalho agora, né? Mas todo fim de semana ele tá com esse, por isso ele comprou outro carro. Pra ele poder levar pros eventos menos importantes o outro carro e o Fórmula Drift de verdade ele anda com esse cara aqui. Legal. Porque todo fim de semana, o cara anda 50 vezes por ano. Cara, 50 vezes por ano é muita coisa, né? Bastante, né? Cara, Natal eu lembro, Natal é prova de Natal. Qualquer coisa ele tá com esse troço na pista, né? E agora ele tá abrindo a escolinha aqui. Legal, aqui pertinho, né? Não, bacana. Show de bola. Queria mostrar isso aí no meio do episódio, porque como a gente falou, todos os carros que passaram aqui de Fórmula Drift, acho que merecia o carro do Hulk. E usa os pneus até da frente, né? Olha só. Acaba, né? Cara, parece carro de circuito, que ele começa a enrolar. Cara, usa tudo, né? Por falar nisso, deixa eu te mostrar o que o senhor fez com os meus pneus aqui, ó. Já eu viu, não fiz nada. Já viu aqui, Isso aí foi o Iga, cara, eu não fiz nada. Foi o Iga, é verdade. depois ficou moendo ali, a gente tinha parado o episódio, o Luiz ficou moendo o carro até não poder mais, ó. Olha a situação, Luiz. Olha aqui, ó. Os pedaços que saiu, cara. Isso aqui era os pneus dianteiros que tava na frente, ó. Mas aí na traseira. É a força do LS, velho. Olha aqui. A força do LS vai arrancando os pedaços, cara. E por dentro não, ó. Foi só por fora, ó. Eu acho que tu viu que um dos caras lá falou em tal momento, né? Que ele achava que a pressão do pneu tava meio baixa. Tá baixo, né? Quando vê, tem que ter um câmbio diferente pra não apoiar tanto na quina, né? Alguma coisa do tipo. Tá. E eu vou fazer o seguinte, ó, Luiz. Vou te dar de presente esses 2 pneus aqui, ó. Pra continuar testando? E vou te dar de presente esses traseiros também pra te botar no Camaro quando eu tiver uns HP. Não, eu sou parceiro, porque Viu? hoje não tem, né? Hoje Viu? não tem. Cara, eu saía moendo de primeira e mal patinava, cara. Eu tava frustrado lá. Eu tô acostumado com os troços que incendeiam, o troço não Vai incendeia. fazer uns upgrades nesse Camaro aí, vai dar pra usar aqueles traseiros. Agora sim. Tá. Vamos voltar Tá na fila. Vamos voltar pro episódio normal aí. Falou.
517. No 517. I think we need the nitrous, Luiz. Okay, let me get the bottle. Vamos trazer a garrafa de nitro. Não, uma brincadeira à parte, deu 423 cavalos, né? 423 é o melhor passado. 423 e... It's good. I mean, we always aim high because that's in our nature, right? But I think we picked up a lot of power in the middle, and it's moment to go and test, you know, and see. Yeah, and like you said, it's already like 20% more than stock technically. Yes. At least wise. Yes. Well, that's the fuel tech, Yeah. the 20% more than stock. No, Now we have to give her some magic. Good, I'm very happy. Não, mas Luiz, falando assim, o carro gira quanto? Quanto o limitador? Cara, eu girei 7, 8 8. ali, porque assim, ó, eu consigo ver em tempo real, aquele gráfico mostra em tempo real, né? Sim, ele começa Então a eu perder. vi que ele parou e começou a querer descer, então não faz sentido continuar girando, né? Então deu ali 414 nessa última, mas tava dando 423, chegou a dar, né? Deu 423, uns 10 km de diferença. A gente tava brincando, toda passada é um pouquinho mais pobre, um pouquinho mais seco, um pouquinho mais combustível. Menos 27 de ponta, pra ver que tem um vácuo, não digo um vácuo, mas a mínima restrição. eu vou te dizer, com certeza, se botar 8 boca, vai entrar um pouco mais de ar, né? 87 de som, chegou a testar mais rico? Eu tava com ele 85, foi onde deu um pouquinho mais de cavalo. Ah. Então 85 nesse ponto é o que mais deu cavalo. E a potência que estimou, mais ou menos? Passei. Ali, ó, 461. Aham. Ó. É de motor que é tipo... É, por aí? bem... 461 é bem próximo. E de novo, né? Já tá escrito estimado. Sim. Então se o motor tá rodando um pouco rico, esse número vai subir. Se o motor tá indo pobre, vai descer. E quem ajusta é o usuário, né? Sim. Então, agora nessa nova atualização, a gente vai fornecer assim uma janela baseada no combustível, baseado no tipo de motor. Então, por exemplo, assim, esse motor aqui, ele tem um cabeçote no formato que eles chamam telhado, 4 válvulas por cilindro. No álcool tem um tipo de eficiência, vai ter um número padrão. Não é exato aquele número. Sim. Porque se tu tiver mais taxa, mais eficiente, menos taxa, menos eficiente. Ele é aspirado, ele é sobrealimentado com muita pressão, tem que andar riquinho, diminui a eficiência. Mas ao menos tu tem um valor aproximado. E o mais importante, tu vê o gráfico. Sim, né? Então, gráfico de potência, que então, nem se fosse um dinamômetro. Exatamente, então por exemplo, tu consegue ver aonde que ele tá dando cavalo. Então tu pode ver que, olha só, ele tem uma correlação lá, tá vendo que tá dando umas oscilações? Sim. Também tá dando aqui. Né? E... Porque existem momentos que ele tá querendo mais, menos. Quantos HP ele tem, por exemplo, aqui a 4.000 RPM tem 200 HP, ó. Tem 200 HP. 220 HP, 4.000. E eu vou te dizer, eu acho que isso aqui vai ser algo que vai ajudar muito a gente a entender, principalmente na competição. Porque tu vai conseguir ver, por exemplo, assim... Curva de potência por tempo, né? Então, por exemplo, numa arrancada, tu vai ver se tu não tem um desnível na tua potência que tá fazendo tracionar. No circuito, tu pode fazer uma curva de terceira ou de quarta, qual delas que é mais benéfico para distribuir a potência. Então, isso aqui eu acho que é um dado que vai ser muito importante para análise. Depois que tu der uma passada, como é que eu posso melhorar, né? Então, eu posso botar mais pressão para dar mais potência aqui e ali, eu posso subir o RPM para dar mais potência, o que é mais fácil? Né? Isso vai ser muito útil. When you go to the testing? We go soon. Excited. We go soon. I think I want a turbo now. Yeah, I was going to say, what's the next step? Maybe a turbo? I think we have some. Yes, I think we have some already vision, eh? Yeah, but anyway, you need to test to make sure you Of course, we need to- feel the power. We if you- test, do the setup, make her Yeah. nice and drivable and everything, Yeah. and then before crying, Yeah. let's check out how Yeah. she feels, right? Yeah. Excited. Ah, legal. Então é o seguinte, ó. Brincadeiras à parte, a gente achou que ia dar uns 500 de roda, mas não tem muito milagre. Esse carro tem 390 HP de motor, né? E já deu 470 ou 480 de motor, de tipo 100 cavalos a mais. E vamos testar na pista. Não sei quando vai ser esse teste aí, mas eu mantenho vocês informados. De qualquer maneira, agradecer quem tem acompanhado. Espero que tenham curtido essas sagas de drift aí, tá muito legal. Esse carro aqui eu vou querer aprender a dirigir, vamos ver se ele me libera aí a fazer umas aulas aí, me ensinar. Eu acho que vai ser show de bola, gurizada. Um abraço aí, até a próxima.